Muito bem, queridos. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, embora que vai estar estando aí no seu monitor ou no seu celular, os textos, mas eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta. Agora é o momento da palavra. Por favor, não saia, não vá para um outro canto. Você que está aí passeando aí nas redes sociais, não faça outra coisa, não olhe o WhatsApp agora, não veja nada. Por favor, vamos ficar aqui até o final. Minha mensagem ela é tão rápida, mas ela vai ser importante para a tua vida nessa noite. Vamos abrir no livro de Josué. Josué capítulo 9, no verso 1 até o verso 14. Josué 1 até o verso 14. Diz assim as Escrituras. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, defronte ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, e ferezeus, os heveus e os jebuseus. E se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sucos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial do Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, chegando-lhe na terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Olha só que interessante, verso 7. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhe perguntou Josué, quem sois vós? De onde viestes? De onde vindes? Responderam-lhes, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fizestes no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelos que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra, nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide em encontro deles, e dizeis que somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente da nossa casa, no dia em que saímos para vir ter conosco, ei-lo aqui, agora seco e bolorento. E esses odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e ei-lo aqui, já rotos. Essas nossas vestes, essas nossas sandálias, já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra que foi lida, agora, Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem atrapalhar os meus irmãos a entenderem a Tua palavra, em nome de Jesus, que seja repreendido nesta hora. Fale conosco, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com cada um de vocês. Quero falar sobre decisões erradas. Quem aqui nunca se arrependeu? Quem nunca quis se arrepender por ter tomado uma decisão precipitada, uma decisão aloprada, algo que você queria, quando tomou uma decisão rapidamente, e então você se arrependeu por causa disto. E você sofre as consequências até nos dias de hoje. Ao ter tomado uma decisão errada e sofre consequências disso, eu quero então falar com você agora. Eu quero conversar com você, eu quero agora chamar a sua atenção para isso. E eu quero então pensar sobre isso. Há uma frase que diz que nós somos o que somos hoje por causa das nossas decisões,
por causa das nossas decisões. E por isso, hoje, mais do que nunca, nós estamos tomando decisões. Mais do que nunca. Se tomamos as decisões hoje, e até porque são tantas decisões que temos que tomar, talvez antigamente não eram tantas decisões assim, mas hoje temos que tomar decisões. Hoje, então, eu quero agora conversar com você sobre esse assunto. Eu não quero aqui falar sobre como tomar decisões certas, mas hoje eu quero falar que como não tomar as decisões erradas. E eu quero olhar à luz desse texto. Eu quero olhar essa história e preste atenção porque essa história ela é muito interessante, muito fascinante. No texto que lemos, narra a história de um grande homem de Deus, um líder de Deus chamado Josué. Josué era um homem de Deus. E é interessante que ele iria liderar o povo para conquistar a terra prometida. Eles tinham saído lá do Egito, e lá do Egito Deus havia falado que iria dar uma terra que mana leite e mel. E eles então caminharam e chegaram até ali, e caminharam muito, 40 anos, e aí eles estiveram ali para entrar na terra prometida. Mas Deus pegou e chamou ele e disse: "Ei, vem cá todos vocês. Preste atenção, Josué, vocês vão entrar na terra, não faça aliança com ninguém, não faça aliança com os vizinhos, não faça aliança com pessoas desconhecidas ou com povos desconhecidos, vocês têm que ficar sozinhos nessa terra, porque essa terra eu dei para vocês." Ok, tudo bem. Então aí começou a caminhar e eles entraram e começaram a batalha. Deus estava fortalecendo a tal ponto daquele povo que Josué venceu a primeira grande batalha, a triunfal, a cidade de Jericó. Era uma muralha, mas Deus derruba as muralhas e eles entram lá e conquistam Jericó. Depois, eles vão lutar com uma cidade chamada cidade de Ai. E aí a fama começou a entrar e as pessoas começaram a ver e os vizinhos começaram a temer. Porque o exército era forte, ao ponto dos reis se reunirem e disserem: "Gente, como é que nós vamos fazer para vencer esse povo? Vamos tentar aliar aqui." Porém, e aí é muito interessante, teve um povo chamado os Gibeonitas, os Gibeon, uma cidade dos Gibeonitas. E ali, a cidade de Gibeonitas não era uma cidade grande, não era uma cidade forte, mas eles temeram. Aí sabe o que eles fizeram? Preste atenção aqui, deixa eu conversar com vocês aqui, bem pertinho aqui, porque isso foi muito interessante. Os gibeonitas disseram: "Olha, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Eles vão tomar conta dos povos aqui, então vamos reunir e vamos fazer aliança com eles, com o povo de Israel." Mas como assim fazer aliança com o povo de Israel? Não há como fazer, eles não vão fazer aliança conosco, nós somos vizinhos dele. Não, nós vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma espécie de uma maracutaia, vamos fingir que nós somos de povos distantes. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um odre, um cantil velho, nós vamos pegar um pão bolorento, nós vamos usar roupas velhas, gastadas, e aí nós vamos chegar para eles e vamos falar que nós somos distantes deles. E aí eles fizeram, então vamos voltar aqui, eles fizeram então. Aí eles começaram a caminhar e durante 3 dias chegaram então na cidade, onde o povo de Israel estava reunido. Aí chamaram Josué: "Josué, tem um povo aí querendo fazer aliança conosco." "Sim, mas quem é esse povo?" "Não sei quem eles são, mas são distantes." Então quando eles chegaram lá, diz a palavra do Senhor, Josué 9, no versículo 6, fala que foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a eles, e aos homens de Israel: "Chegamos de uma terra distante, nós somos de uma terra muito distante, Josué, e queremos fazer aliança com vocês." Josué disse: "Não, vocês devem ser vizinhos." Não, nós não somos vizinhos, olha para nós, Josué, olha só para nós. Esse odre aqui, esse cantil era novo quando nós saímos de lá, o pão estava quente, agora está bolorento, nós somos distantes. E aí diz o texto, no versículo 15, que Josué fez aliança e prestaram juramento, e foram embora, foram para casa. 3 dias depois, o povo de Israel monta o exército para ir nessa cidade de Gilgal. Fizeram, então, vamos lá, vamos enfrentar. E quando eles iam atacar, de repente eles olharam e disseram: "Mas peraí, nós conhecemos vocês, claro. Nós somos aqueles que há 3 dias atrás
fomos lá onde vocês estavam e fizemos aliança, vocês juraram de nos guardar, vocês juraram que não iria nos atacar nunca. E aí, eles perceberam, Josué percebeu que havia tomado uma decisão errada. Ele percebeu que havia tomado uma atitude que não deveria ter tomado. Ei, preste atenção aqui, porque nessa noite eu quero meditar com você, é você mesmo que toma algumas decisões, que toma algumas atitudes e sem pensar, sem analisar e sofre consequências. E hoje eu quero meditar com os irmãos nesse tema. Cuidado que devemos ter para não tomarmos decisões erradas. Quais os cuidados que nós devemos ter para não tomarmos decisões erradas? Primeiro, à luz desse texto, não tome decisões pela aparência momentânea. Não tome decisão pela aparência momentânea. Olha aqui para o texto. O texto fala, Josué, um homem experiente, caiu por causa da aparência. Ele caiu por causa da aparência, ele era experiente. Josué, capítulo 9, verso 4 e 5 diz: usaram de estratagema e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e era bolorento. Cuidado, meus queridos! Cuidado com as aparências, elas podem esconder formas satânicas, porque foi justamente isso. Por que Josué caiu? Caiu por causa da aparência. Gente, não tem outra coisa, é velho demais, ele está ruim demais, esses são de pessoas distantes. Nada, eles eram vizinhos, e ele caiu por causa da aparência. Cuidado. Olhando agora aqui para a nossa vida, o inimigo, Satanás, o que mais ele faz é justamente isso, para que venhamos a tomar algumas atitudes erradas, algumas atitudes olhando apenas pelaquilo que nós estamos enxergando. Eu gosto muito, nós estamos estudando na classe de catecúmenos, na classe de doutrina, na quinta-feira, pelo MIT, e nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E lá em Apocalipse, fala lá no capítulo, acho que é 17, né? Capítulo 17, no verso 4. Lá em Apocalipse vai dizer que João, ele tem uma visão extraordinária. Ele olha terceiro aliado de Satanás, ele vê uma mulher, que a Bíblia vai chamar de Grande Babilônia. Ele vê essa mulher, mas essa mulher, ela está bela, ela está bonita. Porque essa mulher, ela está vestida de púrpura. Essa roupa púrpura naquela época, os senadores romanos é que usavam. Eram roupas finíssimas, caríssimas. E aí essa mulher também, ela estava usando joias, ouro, prata, tudo de belo ela estava usando. E o texto também vai dizer que ela estava na sua mão, estava segurando uma taça o quê? De ouro. Gente, essa visão é bonita, essa visão é bela. Mas o texto vai dizer que esta taça, dentro dela, tinha o quê? Tinha imundícia. Tudo que não prestava estava dentro da taça. Por fora era bonito. E João, então, começa a olhar e ele começa a enxergar e ver um pouco mais para aquela mulher que se parecia mulher bonita, mas ela estava embriagada com sangue. E com sangue dos testemunhas de Jesus, do sangue dos santos, do sangue da igreja. Ou seja, queridos, tudo estava bonito, tudo estava elegante, a aparência era boa, mas quem estava por detrás disso é Satanás. Por isso, cuidado quando você toma uma atitude pela aparência momentânea. Olha a aparência momentânea, nem sempre o que mostra por fora é o que está por dentro. O inimigo, quando quer levar você ao pecado, ele quer te escravizar, ele irá mostrar o que é belo, mas veja o que está por detrás do belo. Desconfie e desconfie sempre. Desconfie sempre. Sempre. Eu acho interessante que, quando nós pensamos nisto, o que chega, eu me lembro, não sei se acho que a Eliane não lembra disso, mas eu lembro uma vez,
muito tempo atrás, isso é muito tempo atrás, onde alguém chegou para mim e fez uma proposta bacana, e disse para mim, naquela época podia fazer, hoje não podia não, né? Mas dava para se fazer uma maracutaia. E ele chegou para mim e disse, eu posso fazer um negócio aqui, não sou eu que faço, mas um amigo meu faz. Se você quiser não pagar energia ou pagar o mínimo da energia, é muito simples que eu vou ensinar. Você me paga, me dá um dinheiro aí e você só vai pagar agora o mínimo da energia. Naquela época, é como eles chamam de colocar o relógio para dormir. Relógio para dormir. Aí ele perguntou para mim, você gostaria de fazer? Aí eu disse, claro que eu gostaria, ué. Quem não gostaria? Não vou pagar quase nada de energia, usar quanto que eu quiser? Eu gostaria, mas eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Querer eu quero, mas eu não posso. Naquele dia eu tomei uma decisão. É claro, uma decisão que todos deveriam tomar, mas quantas pessoas naquele período estavam fazendo isso? Uma decisão precipitada, e aí eu fiquei imaginando, né? Depois eu comentei com um colega, imaginem, no jornal passando, pastor da igreja presbiteriana assaltando, roubando energia. Não tome uma decisão só porque ela é vantajosa, porque ela é bonita. Porque ela é bonita. Deixa eu contar outro caso, rapidinho assim, para a gente caminhar para o final, tá bom? Mas outra coisa interessante também, esse negócio de tomar decisão, eu me lembro que nós moramos um período numa cidade chamada Bela Vista, e lá em Goiás, Goiânia e tal, ali por perto. E eu achei interessante porque lá tinha um avestruz master. Avestruz master era um negócio, eu visitei o local, que era bem próximo à cidade, era colado à cidade. E aí eu me lembro que eu fui até com a minha mãe para a gente ver lá como é que era, porque avestruz master todo mundo conhecia, todo mundo sabia. Eu falei, vamos lá como é que é, né? Cheguei lá, a primeira surpresa que eu tive, não vi nenhum avestruz. Mas, aí eu conversando com a pessoa, o pessoal de lá disse, mas vem cá, aonde está o lucro desse negócio? Eu disse, não, o lucro está assim e tal. Gente, era um negócio de doido. Você comprava um avestruz por R$1.000, daqui 4 meses você podia pegar lá e ganhava R$5.000. Todo mundo estava fazendo, estava vendendo apartamento para comprar avestruz, todo mundo estava fazendo. E eu dizia para a igreja, irmãos, não faça isso é vantajoso demais, não tem como isso ser uma coisa certa. Não deu outra. Avestruz Master quebrou e pessoas perderam o apartamento. Eu nem vou falar aqui para vocês, né, de Telex Free, Bebu, nem vou falar desse negócio. Aparência. Cuidado com isso. Segundo, vamos lá, vamos caminhando para o final. Segundo, não tome as decisões erradas. Primeiro, não tome a decisão pela aparência. Segundo, não tome decisões pelos elogios. Pelo elogio. Josué capítulo 9, versículo 9 e 10 diz, responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Orgue, rei de Bazã, que estava em Astarote. Olha só e preste atenção aqui, olha só que interessante, o que está acontecendo aqui? Eles chegaram para Josué e disseram, olha, nós somos distantes, mas nós viemos aqui por causa da fama de vocês. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, rapaz, você não está sabendo? Vocês estão passando no New York Times, da primeira página. Olha, a revista Veja nas folhas amarelas, está lá, só vocês são bons. O Jornal Nacional parou de falar de Covid-19 só para falar de vocês. Vocês são os caras, vocês são bons, vocês são fortes. Aí, meu amigo, não aguentou. Josué não aguentou, Josué disse, ok. Ou seja, elogios. Elogios, meus queridos, são bons. Mas tem nada de errado receber elogios, de dar elogios, mas cuidado, porque muitas vezes pode estar algo satânico por detrás disto. Primeiro aparência, agora elogios. Tem pessoas
que sempre vão atrás de elogios e se fascinam por eles, decidem por causa deles. Quer ver uma coisa? O cônjuge, a maioria das traições que acontecem, eles acontecem no princípio, são os elogios. São aquelas pessoas que vão elogiar o sexo oposto, dizendo coisas que você sabe que existe uma intenção por detrás disso, mostrando, são pessoas casadas, dizem, olha, você é isso, você é aquilo, e começa a te elogiar, e você diz, olha, o meu marido ou a minha esposa não me elogia, e começa então a dar atenção para aqueles elogios, quando pensa que não, já está na cama com essa pessoa. Começa com elogios. Eu achei interessante um dia aqui na igreja, alguém mandou uma mensagem para mim dizendo que ele era vendedor de livros. E disse, olha, eu gostaria de ter uma conversa, porque eu tenho alguns livros bons de promoção e tal. E aí, tudo bem, eu deixei ele vir para fazer então o seu comercial. Quando ele me viu ali, abriu o portão, ele entrou e disse, olhou para mim e disse, o quê? Rapaz, eu achei que nessa igreja tinha um pastor idoso, um pastor velho. Eu estou vendo um garotão na minha frente. Um garotão que, para ser pastor dessa igreja, deve ler muito livro, mas deve ser um cara intelectual. Eu estou aqui para vender livros. Aí eu pensei, rapaz, eu vou comprar toda a biblioteca desse cara, vai. Não, você me chamou de bonito, me chamou de inteligente, eu vou comprar. Mas eu sabia que aqueles elogios eram furados. Primeiro que eu não era jovem e não era tão intelectual assim. Ele queria, na verdade, vender os seus livros. É claro que tem nada a ver com demônio. Não tem a ver. Mas eu quero mostrar para você que quando você vê algum elogio, observe, pense, por que ele está me elogiando? O perigo é quando Satanás entra na história para lhe derrubar através de elogios. Cuidado com isso, em Atos 16, versos 16 e 18, vai falar ali que Paulo e Silas, eles estão no local, e aí uma jovem elogiando, ei, esse aqui é o servo do Senhor, esse aqui é um homem de Deus, e falando todos os dias que ele ia para o templo orar, todas as vezes ele ouvia isto, até que um dia Paulo para e disse, Satanás, saia do corpo dessa jovem agora, ou seja, quem estava elogiando era Satanás. Cuidado com os elogios, porque através dele você pode tomar uma decisão errada. Terceiro e último para nós encerrarmos. Terceiro e último, cuidado com o elogio, mas ao tomar qualquer decisão, consulte a Deus. Se você não consultar a Deus, você pode tomar uma decisão errada. Veja só o que está escrito no versículo 14, do capítulo 9, de Josué. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha só, queridos, caminhem comigo. Primeira estratégia, aparência. Segundo, elogios. Terceiro, não precisa consultar a Deus. Está claro o que eu estou vendo. Está claro. Ou seja, a decisão aqui, ela foi carnal. A decisão aqui foi na carne, não foi no espírito. Eu sei, queridos, que nós corremos o risco de tomar decisões erradas. Eu já tomei decisões erradas tentando fazer o certo. O problema é quando se tomou uma decisão de algo que Deus já definiu, que era errado, mas por carnalidade decidimos que será do jeito que eu quero. Deus disse a Josué, não faça aliança com pessoas estranhas, mas ele fez. E pode observar que normalmente as decisões erradas são no rompante. Pode observar que as decisões erradas, elas são nos rompantes. Na hora, sem tempo para pensar, você toma a decisão. Você não ora a Deus. Você não busca a Deus, você não faz isto. Quantas vezes já vivi isso na minha vida? Onde as pessoas chegavam para mim e disseram, não, mas só tem que tomar essa decisão e agora, não pode ser para amanhã. Todas as vezes que alguém chegar para você e disser, você tem que tomar essa decisão agora, fuja disto. Primeiro ore a Deus, mesmo que pareça
tão certo, mas busque a presença de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, busque a oração, veja na palavra de Deus o que ele diz. Quando não consultamos a Deus, em oração e na sua palavra, nos tornamos réus dos nossos erros e dos nossos pecados. E normalmente, não consultamos a Deus em nossas decisões porque confiamos naquilo que vemos e ouvimos. Confiamos em nós e achamos capazes para isto. Eu vou comprar tal coisa. Eu não preciso consultar a Deus porque o meu dinheiro dá para pagar. Eu não preciso orar a Deus porque eu tenho condições de fazer isto. Não é dessa forma. Eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite. Quero concluir. Mas pastor, eu já tomei uma decisão. E hoje eu sofro por isso. O que eu devo fazer? Essa é a pergunta. O que eu devo fazer quando eu tomo uma decisão e uma decisão errada? O que eu tenho que fazer? Deixa eu abrir aqui um parênteses para você. Preste atenção, deixa eu falar com você aqui. Deixa eu falar com você. Preste atenção aqui. Às vezes, nós estamos vivendo hoje nessa pandemia. E talvez você tomou uma decisão que não foi precipitada, você tomou uma decisão de joelho dobrado, mas não deu certo. E hoje mesmo eu estava conversando com alguém sobre isso. E ela, triste, ela chateada com ela mesma, e eu disse a ela, olha, essa situação não é culpa sua e não é culpa de ninguém. Você tomou uma decisão mediante daquilo que você estava enxergando, e ninguém poderia prever uma situação desta. Então acalma o seu coração, porque isso não é pecado. Você não agiu de uma forma errada, mas a situação colocou isso. Então você que está sofrendo aí, você que, eu tomei uma decisão, mas eu não sabia dessa pandemia e hoje eu sofro com isso. Calma, isso não é o pecado. Agora, por outro lado, se você tomou uma decisão na carne, tomou uma decisão sem orar a Deus, tomou uma decisão pela aparência momentânea, tomou uma decisão porque achou isso interessante. Calma, sabe por quê? Depois que Josué viu que errou, ele toma duas atitudes interessantes. A primeira atitude, ele pede perdão a Deus e começa de novo. Faça isso hoje. Você pode mudar dentro de você. Você pode mudar isso. Pode mudar. E entender que a aparência, elogios e autoconfiança é uma armadilha para derrubar você. É uma armadilha. Porém, você pode transformar tudo isto em bênção, confessando os seus pecados, colocando diante do Senhor e mudando a sua atitude de tomar as decisões. Nós vamos orar. Eu queria pedir que a Eliane, minha esposa, pudesse vir aqui, e eu não sei se teria um microfone. Eu queria que ela viesse para orar agora. Eu queria colocar diante do Senhor a sua vida. Você que está sofrendo consequências de seus erros, que você tomou a atitude errada, há tempo de voltar, há tempo de restaurar, há tempo de mudança e mudar de atitude. Nós vamos colocar agora a sua vida, mas eu quero também colocar a vida daqueles que estão vivendo uma situação difícil por causa da pandemia. Também vamos orar pela sua vida. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, queremos agradecer ao Senhor porque nessa noite, ó Deus, o Senhor usou, ó Deus, a vida do teu servo Josué para nos ensinar, ó Deus. Assim como ele, ó Deus, tomou decisões pela aparência, tomou decisões pelos elogios, assim, ó Deus, às vezes também temos cometido escolhas erradas, temos, ó Deus, escolhido aquilo que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles irmãos que por algum motivo, ó Deus, nas suas decisões e nas suas escolhas não agradaram ao Senhor, porque não consultaram ao Senhor, porque não buscaram ao Senhor. Mas que possa haver quebrantamento, que possa haver, ó Deus, mudança de comportamento, que, ó Deus, possa ter, ó Deus, o mover do teu Espírito Santo para que novamente não venha isso acontecer. Ó Deus, mas aqueles irmãos que estão sofrendo por uma escolha que
a situação, o nosso país, o mundo hoje está vivendo, e que não foi um pecado, que não foi uma escolha a Deus por impulso, mas por aquilo que ele estava vendo naquele momento, e agora estão sofrendo por conta disso. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão enfrentando dificuldade financeira, muitas pessoas, ó Deus, estão perdendo seus empregos, muitas pessoas, ó Deus, até estão sem o alimento, o pão de cada dia, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, visite esses irmãos, console, ó Deus, esses corações, dê, ó Deus, o alimento necessário e dê a eles condições de encontrar uma solução para o problema que eles estão vivendo. Dê paz, ó Deus, dê tranquilidade e confiança no Senhor, porque o Senhor é a nossa maior e melhor confiança em quem podemos depositar, ó Deus. Louvamos ao Senhor pelo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar então, encerrando o culto dessa noite, agradecendo ao Senhor pela sua participação, a todos que nos visitam, que Deus abençoe e participe sempre das nossas programações. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e agradecemos por esse culto a Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem muito a nos ensinar, por tudo que aconteceu aqui. Oh Deus, eu quero colocar agora cada vida, família que estão orando comigo agora. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e a plenitude do Espírito Santo repouse sobre a amada igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana no Senhor Jesus. Amém.